Vamos seguir falando sobre todo esse cenário, gente. Nova rodada de tarifas que Donald Trump anunciou. O presidente americano que também falou que o número do Brasil vai chegar entre hoje e amanhã. A gente fala agora com o Lucas Saqueto, economista da Gol Associados. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo aqui no CNN Money. Boa tarde. Boa tarde, Muriel. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no CNN. A gente que agradece pela presença. Quero muito te ouvir a sua avaliação, então, sobre essa mais nova fala de Donald Trump, agora especificamente mirando o Brasil, falando que o Brasil não tem sido bom para os Estados Unidos. Você concorda com essa afirmação? Olha, Muriel, eu acho que dos últimos anúncios do Trump, ele tem sido pouco pragmático, né? Se a gente olhar para os números, o Brasil tem sido um bom parceiro para os Estados Unidos. A gente vê os dados, por exemplo, da relação comercial, a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos em 2024 foi deficitária para o Brasil. A gente importou mais dos Estados Unidos do que exportou para os Estados Unidos. E o Trump, ele alega para outras tarifas, a China, por exemplo, que esses países têm, ele usa expressões como tem abusado dos Estados Unidos e etc. E no caso brasileiro isso não é verdade. Se a gente olhar para os números, a vantagem está com os Estados Unidos. E ao longo da história também, né? Eu acho que o Brasil, com os Estados Unidos, tem sido um parceiro estratégico importante. A gente vê do ponto de vista econômico, o Brasil é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Se a gente considerar o fluxo de comércio no ranking de exportações e no ranking de importações, a gente tem uma ótima relação com os Estados Unidos. E isso é bom que se diga ao longo da história, independente do partido do presidente dos Estados Unidos e do Brasil, né? A gente pode lembrar, por exemplo, que no primeiro mandato do governo Lula, por exemplo, a relação com o George Bush era muito boa, era uma relação, o republicano George Bush tinha uma relação muito boa com o Brasil. E o Brasil também busca outros parceiros, né? Se a gente olhar, e eu acho que é isso que está um pouco por trás desse incômodo, desse discurso do Trump. A gente, essa semana, sediou o encontro dos BRICS, assumiu a presidência, né, do bloco, e tem aí uma relação próxima, acho que principalmente com a China, que é, de fato, o principal alvo dessa guerra comercial com os Estados Unidos. Então, Muriel, eu acho que do ponto de vista econômico, o Brasil é um parceiro importante para os Estados Unidos e tem sido um bom parceiro. Eu acho que o incômodo do Trump é mais no sentido geopolítico. Aí, talvez a crítica seja um pouco mais nesse sentido. Pois é, e aí aproveito para te perguntar com relação a essa tarifa que vai vir. Trump disse que o número do Brasil vai vir, lembrando que hoje a gente tem 10% de taxa, isso sem contar, né, com a questão da tarifa para o aço, por exemplo, mas por enquanto estamos com 10% e tem outro ponto também que Donald Trump disse que vai adicionar mais 10% para todos os países membros do BRICS. Por enquanto, o Brasil está com 10%, mas aparentemente essa taxa, que é o valor menor, inclusive estipulado por Donald Trump lá naquele Liberation Day em maio, não deve continuar por muito tempo aqui para o nosso país, né? Aquele primeiro anúncio que o Trump apresentou um quadro com as tabelas e tal, o Brasil saiu relativamente bem. A gente foi taxado em apenas 10%. Eu acho que até um pouco por causa dessa relação comercial positiva, né, para os Estados Unidos com o Brasil. Aumentar para 20% é ruim. Eu acho que tudo indica que pelo menos vai dobrar, né, essa tarifa. Mas e a Priscila Yazbek destacou, acho que comentando, né, do anúncio do Trump, um ponto que eu acho que é muito importante. O principal problema dessa política tarifária do Trump é que aumenta muito a incerteza. Isso para a economia como um todo é muito ruim. A gente, historicamente, os Estados Unidos é uma referência para o capitalismo mundial e tem sido marcado por um pragmatismo que o Trump tem jogado fora, né? E isso é muito ruim. Essa instabilidade das tarifas, etc., inclusive prejudica a própria economia norte-americana, né? Você muito bem falou, Muriel, que um dos prejudicados um dos produtos que pode ser prejudicado é o aço, por exemplo, que é muito importante para a indústria automobilística norte-americana. Uma variação no preço do aço pode prejudicar, inclusive, a indústria dos Estados Unidos. Eu lembro que alguns investimentos, você construir a planta de uma fábrica não é uma coisa que você faz em 2, 3 semanas, é um planejamento de anos. Essa volatilidade, esse anúncio de um dia para o outro, de que vai aumentar tarifas e que isso vai ter impacto no preço, isso prejudica a economia como um todo. Eu acho que é um sinal ruim. Alguns setores da economia brasileira podem ser mais prejudicados por essa tarifa, principalmente aqueles que exportam para os Estados Unidos, como a gente falou aqui do setor de aço, por exemplo, mas minério de ferro, alumínio, produtos agroindustriais também podem ser prejudicados, e nesses a gente compete com produtores dos Estados Unidos, como, por exemplo, a produção de suco de laranja.
tem aí uma certa rivalidade entre os produtos brasileiros e os norte-americanos, e a gente pode perder competitividade com essa tarifa. Mas, como eu disse, eu acho que o grande problema disso é que perde a economia como um todo, né? Perde a economia mundial. A gente que avançou aí por tanto tempo para a globalização e para o estabelecimento de relações comerciais sólidas no mundo todo, vê isso indo para um caminho que eu acho que é ruim. A gente perde com isso, né? Com certeza. E eu aproveito justamente para te perguntar, diante desse cenário, se a gente pode estar falando também de um risco para um consumidor final, no caso aqui, inflação para o Brasil e também inflação lá nos Estados Unidos, que a gente imagina que, claro, nos Estados Unidos o foco vai ser maior, a inflação deve ser sentida de forma muito mais enfática, levando em consideração a quantidade de tarifas com vários países envolvidos, mas queria entender especificamente com relação ao Brasil, se tem alguma relação, se o Brasil pode impactar Estados Unidos e aí vice-versa, na sua percepção. Eu acho que o Brasil, isoladamente, não, mas como esse conjunto de tarifas se estende a vários países, eu acho que isso pode ter um impacto de fato, provavelmente terá um impacto na economia dos Estados Unidos como um todo, porque no final a gente está vendo o comércio mundial reduzir o fluxo de comércio e aqueles bens que eram mais acessíveis ou mais baratos porque eram importados nos Estados Unidos vão ficar mais caros, porque a importação ficou mais cara, você até aumenta um pouco a competitividade do produto produzido nos Estados Unidos, mas o custo disso é um aumento no preço do consumidor final. No caso brasileiro, a gente pode ter dois efeitos, Muriel. Um é, de fato, aumentar o preço de alguns produtos, principalmente aqueles que a gente importa dos Estados Unidos, que você diminui o fluxo comercial e isso pode prejudicar. O Brasil pode, por exemplo, eu acho muito improvável, mas pode estabelecer uma barreira, uma tarifa recíproca, por exemplo, isso encarecer o preço de alguns produtos importados. E aí a gente precisa ver como se comportam também as exportações brasileiras para outros países, porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos dificulta o fluxo de comércio para lá, podem ter outros países que vão querer exportar mais para o Brasil, por exemplo, como é o caso da China, e isso tem um impacto negativo na inflação, né? Então, primeiro, como eu disse, eu acho que o grande ponto desse anúncio do Trump ainda é a incerteza. A gente não sabe exatamente, não tem os detalhes de como isso vai acontecer. E o segundo é que isso pode andar para os dois lados. A inflação que, inclusive amanhã, né, vai sair o anúncio do IPCA de junho, a gente vai possivelmente já estourar a nova política de metas de inflação. Eu acho que ainda pode ter fatores negativos com esse anúncio das tarifas, mas eu acho que também pode ter impactos positivos, Muriel. Como eu disse, ainda a gente precisa aguardar os detalhes para tirar uma conclusão mais certa, né, do que vai acontecer com os preços e como isso vai afetar o consumidor final. Sem dúvida, a gente fica aqui tentando prever o futuro praticamente, ainda esperando qual vai ser a tarifa exatamente. E eu aproveito para te perguntar de modo geral com relação a essas tarifas, esse movimento feito por Donald Trump, porque é muito difícil entender esse movimento de forma completa desde o começo do ano, né? E esse vai e não vai de Donald Trump com relação a tarifas, esses recuos que ele faz. Queria entender na sua percepção se hoje, agora que já se passaram aí 7 meses praticamente desde o começo desse mandato de Donald Trump, se agora começa a fazer sentido quais são os objetivos de Donald Trump num longo prazo para isso, ou ainda assim, 7 meses quase aí depois desse segundo mandato de Donald Trump, desse início de segundo mandato, a gente ainda está com muitas dúvidas com relação ao resultado no longo prazo com relação a essas medidas tomadas por Trump. Eu acho que ainda reina muita incerteza, né? Como eu disse, eu não vejo essa política tarifária do Trump com o pragmatismo que é tradicional da política externa dos Estados Unidos. Eu acho que são anúncios um pouco do candidato Trump ainda, né? Ele parece que nesses 7 meses aí de mandato ele tem governado muito ainda como um candidato e não como presidente de fato dos Estados Unidos. Porque, como eu disse, falta esse pragmatismo, né? Desde o anúncio das primeiras tarifas, a gente não viu concretamente quais eram os objetivos ou qual era a metodologia que foi utilizada para esse cálculo do estabelecimento dessas tarifas. E isso continua incerto, assim. A estratégia, pelo menos aparente do Trump, é anunciar essas tarifas e chamar os países para negociar numa posição claramente desfavorável, né? A gente não está ali, o Brasil, por exemplo, mesmo tendo um déficit comercial com os Estados Unidos, vai negociar e tudo indica aí com pelo menos 20% de tarifas, né? Então a ideia é reduzir um pouco ou atenuar um efeito negativo, o que é muito ruim, mas
De fato, eu confesso que desde que eu acompanho economia e o que a gente estuda de história econômica, eu acho que é algo talvez um pouco inédito na política econômica dos Estados Unidos, essa confusão e essas idas e vindas, inclusive com parceiros comerciais históricos importantes, né? A gente vê a União Europeia, por exemplo, o próprio Reino Unido tendo que ir até os Estados Unidos e negociar ou atenuar um pouco essa dimensão de quanto vai ser aplicado de tarifas. Então, eu acho que essa política do Trump ainda é incerta, é ruim para a economia dos Estados Unidos, é ruim para a economia mundial, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente fala tanto da carência de investimento em infraestrutura, por exemplo. Um investimento numa grande obra, ele não é feito, como eu disse, em 2 anos, assim, é uma coisa de 20, 30 anos. E essa incerteza que a gente no Brasil sempre teve, mas que agora a gente vê na economia global, isso inibe esse tipo de investimento. Então, eu acho que no fundo, esses 7 meses de mandato de Donald Trump ainda são bastante incertos, Muriel. Aí a gente tem que aguardar, ver o que ele vai de fato anunciar, ver até lá no dia 1º de agosto o que vai entrar de fato em vigor, quem vai receber a cartinha, né? As embaixadas dos Estados Unidos estão mandando cartinhas para os países, comunicando sobre as tarifas, e aí a gente pode tentar entender melhor o que vai acontecer com a economia mundial no próximo período. Exatamente. Vamos deixar o tempo ou Donald Trump nos contar. Lucas Saqueto, economista da Go Associados, obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente. Volte sempre, viu? Eu que agradeço o convite e espero estar mais vezes aqui na CNN. Com certeza. Obrigado. Obrigada.